Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Voltando pro massacre, já que essa é uma live mais política do que normal. O que aconteceu aqui? Povos originários foram assassinados pelo governo dos Estados Unidos. Isso é muito diferente de um massacre normal. Por quê? Porque normalmente o que acontecia na Corrida do Ouro, isso aqui aconteceu obviamente durante a guerra, né, a Guerra Civil Americana, o que acontecia era que os colonizadores do Velho Oeste americano, isso aqui obviamente fica no Velho Oeste, eles matavam os povos originários para poder fazer extração de metais preciosos aqui, certo? Só que neste caso, não foram colonizadores, foi o exército dos Estados Unidos. Tem uma diferença muito grande entre você ter pessoas do país ou estrangeiros que vão e matam povos originários e o exército do país matar o seu próprio povo. É uma diferença absurda, entendeu? Isso daqui, inclusive, foi apagado da história. Apagado? Sim, porque o termo mais usado pelo governo mundial é apagar, inclusive nesse capítulo. E como é que ele foi apagado da história, Roberto? Da pior maneira possível. Como que vocês acham que os massacres dos povos originários foram apagados da história dos Estados Unidos? Eu vou deixar vocês responderem. Esqueci de colocar o Lo no G-Show. Tá bom, isso aqui é isso aqui. Vou colocar o negócio no G-Show que foi o que o Punk Records pediu, me perdoe. Porque eu falo pra caralho. Enquanto isso, me falam no chat como vocês acham que o governo dos Estados Unidos apagou o massacre de povos originários. Locker. Então ele tá falando de David Jones Locker. Sensacional. Punk Records. Eu posso roubar sua teoria e aumentar um pouquinho? Eu posso aumentar? Tem uma... Apagando a cultura deles do mapa, não. Tem uma ave que tem um nome muito parecido com esse aí. Sabe qual? Roca. Inacreditável. Absolutamente inacreditável. Por quê? Porque o Luffy tem um golpe que se chama Red Rock. Red? Qual é a cor? Inacreditável. Absolutamente inacreditável. Não é mesmo? Sim. Criaram uma narrativa de identidade nacional. Sim, eles fizeram isso. E a outra de One Piece é metade vermelha e metade branca, né? Exatamente. Uta, Punk Records. Uta. Inacreditável. Não tem como tantas coincidências acontecerem ao mesmo tempo. É impossível. No entanto, não, gente. Eu tô surpreso que nenhum de vocês fez essa correlação ainda. Qual foi a forma que o governo dos Estados Unidos usou para apagar, literalmente apagar, o massacre de povos nativos americanos? Eles usaram a forma mais covarde e safada possível. Também. Não foi borracha. Desinformação, não. Eles usaram entretenimento. Eles fizeram as pessoas rirem. Roberto, do que você está falando? Exatamente. Eles usaram um estilo de mídia muito característico. E alguns dos melhores neste estilo de toda a história da humanidade. Você não sabe do que eu estou falando? Vamos lá. Qual foi o primeiro one shot que o Oda lançou? O primeiro one shot. Exatamente, Hyurai.
o nome do primeiro one shot. Muito obrigado, Shanks. Calma. O primeiro one shot que o Oda lançou é o Wanted. Exatamente. E o Wanted tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Por quê? Porque o Wanted tem a ver com o Velho Oeste. E essa foi exatamente a forma que o governo dos Estados Unidos utilizou para apagar o massacre de povos originários. Eles usaram o entretenimento, eles usaram a mídia com os famosos filmes de Bang Bang. Nos filmes de Bang Bang, na grande maioria deles, quem são os vilões? Quem são os vilões? Nunca é o cara que tá com a arma. Quase sempre é o cara que tá com o arco. Não é mesmo? Então, os vencedores contam a história. A justiça sempre prevalece. Não é mesmo? Então, foi assim que eles apagaram. E é por isso que até hoje, muitos historiadores, muitos pesquisadores, muitos estudiosos dos massacres dos povos originários americanos, e por americanos eu digo literalmente dos Estados Unidos, não exatamente o nosso, dizem que houve uma sistemática deletação, se é que existe mais essa palavra, ou apagamento da identidade e do massacre de povos originários americanos, através de filmes de Bang Bang. Não é mesmo? E não é para menos que Eiichiro Oda fez questão de mostrar na sua obra desde o começo, já que, mais uma vez, o primeiro one-shot dele é sobre o Velho Oeste. Uma das piores violências que existem é a violência simbólica, o apagamento cultural. Exatamente. A pior violência que existe não é necessariamente aquela que você comete com uma outra pessoa. É aquela que é cometida, mas que depois é literalmente apagada. Onde as pessoas não podem nem se expressar. Onde as pessoas não podem nem contar aquilo que elas sofreram e que aqueles que vieram antes deles sofreram. Sim. De novo, o massacre do Rio do Urso, que é esse daqui, ele não matou apenas homens. Não, eles mataram mulheres e crianças. As mulheres foram a palavra com E, as crianças eram pegas pelo cabelo e batidas no chão. Estudem isso daqui, é extremamente, já viu, Watchmen? É extremamente pesado, é uma das coisas mais horríveis que vocês podem ver. E tem gente que faz comparação com coisas que acontecem hoje em dia, porque sim, nós temos coisas horríveis ainda acontecendo hoje em dia. Podem ter certeza, não tem comparação com isso daqui. É um horror muito grande. Rob, posso trazer uma teoria que se liga com o que você está falando? Claro, traga sim. Parece até um genocídio que está acontecendo hoje em dia. Parece, mas não é. É bem diferente. Bem diferente. Porque uma coisa é você matar um povo que não é necessariamente o seu, é um inimigo. Outra coisa é você matar o seu povo. Sem motivo nenhum. Zero motivo. Porque normalmente as disputas, eu não estou tentando diminuir um genocídio de outro. Genocídio é genocídio. O que eu estou falando é que existem tipos diferentes de genocídio. E se vocês pararem para pensar, os maiores genocídios da história da humanidade, essa que é a minha opinião, não é necessariamente aquele que você comete contra outros povos. Porque são outros povos, normalmente você não se importa com isso, né? Por você eu tô falando nós, né? A humanidade. O pior genocídio é aquele que você comete contra os seus. Afinal, se você não respeita o seu povo, quem que você vai respeitar? Na segunda temporada do Live Action, eles fazem questão de fazer God Valley como uma peça de teatro. Pois é. O Punk Records me mandou isso daqui. Deixa eu dar uma olhada. Acho que vai abrir, né? Vai abrir. O filtro não tá ativado. Não tá ativado. Vamos ver. O Punk Records mandou o seguinte. Pensamento incrivelmente louco que tive agora. E se a divisão da montanha God Valley for a ação de um knock upstream? Talvez ela possa levar para uma ilha no céu que ficasse em cima de God Valley. Lá poderia estar a ilha de Birka, a terra natal de Nel Eurouge. O knock upstream aconteceu na primeira metade da Grand Line e God Valley fica no West Blue. Não sei, possível, mas não tenho certeza. O corte das montanhas me lembrou bastante a imposição de mãos se rezar para Deus, é o que vimos exatamente hoje fazer. Se a arma Uranus realmente estivesse conectada com
com esse país e foi que destruiu Lulusia. Talvez ela estivesse, na verdade, em Birka. E Mu pode ter roubado de lá. E adivinha, 30 anos atrás foi exatamente quando Enel nasceu. É verdade. Então esse incidente de God Valley aconteceu quando ele tinha 1 ano. Enel só não se chama de Deus, como também conseguiu projetar uma arma muito parecida com a que destruiu Lulusia. Max, sim. Pode ser. Pode ser que esteja tudo ligado. Isso daqui é literalmente uma referência a Tenkushiro Lapta, né? É uma referência ao Castelo no Céu, não é? Literalmente, um castelo no céu. Que tem o MF, que tem a Onigashima, que tem a Maxim, que tem tudo, né? Vocês sabem da história. Se você nunca assistir isso daqui, você não entende nada de anime e mangá. Nada. Absolutamente nada. Se você falar que entende, você não sabe porra nenhuma o que você tá falando. Enfim, isso aqui eu queria mostrar porque não é pra menos que o Zoro foi desenhado aqui, né? Porque o Zoro tá literalmente parando um urso, né? Exatamente como ele faz aqui, né? Em Thriller Bark, né? Lembra? Quando o Zoro para o Kuma em Thriller Bark? É literalmente porque ele tá parando o urso. Mas o que caralho tem a ver God Valley com o Thriller Bark? Muito provavelmente o Thriller Bark é o que sobrou de God Valley. Por quê? Porque o Moria tem os zumbis dos Piratas dos Rocks. Tudo se conecta, né? Vixe, ele tem um trevo na camisa. Pois é, ele tem um trevo. Shanks Shamrock? Pois é. Enfim, vamos terminar o capítulo. Muito bom. Essa live tá bem diferente, né, da que eu costumo fazer. Enfim. Onde a gente parou? Aqui. Tasukete kure. Konna koto o yurusareru hazu ga nai. Como podem permitir que isso aconteça, o que a gente fez, né? E aqui... Eu vou ler isso aqui tudo em japonês. Sa, Kishou na akuma no mi ni tsuzuite, Kantai ga no omedamashi wa kochira. Muito obrigado, Davi. David. Enfim, agora as raras Akumas no Mi, além do grande destaque do torneio. God Dobaru Jiken Toujitsu, dia do incidente de God Valley. Aí tá vindo aqui Grand Orain wa Kamubelto Nijitsu Zaisuru Nyogashima. Vinda da Ilha das Mulheres. Aqui já estava chamado de Nyogashima, então Ilha das Mulheres. Então vinda do Calm Belt, vinda da Ilha das Mulheres no Calm Belt na Grand Line, né? Sono Sendai Kote, a imperatriz da geração passada, Sekai Chino Bishoto Natagai, conhecida como a mulher mais linda do mundo. Sono Namo Shakuyaku, seu nome é Shakuyaku. Tsumani Metomoro Dorei ni Surumo Anata Shitai. Vocês escolhem se ela vai ser sua esposa ou sua escrava. Doa Utsukushi, que linda. Kurewa Hoshi, eu quero ela. Ela foi capturada ela foi capturada e mantida em perfeitas condições. O termo para mantida aqui é como se ela fosse um objeto. É repugnante. Você não fala com uma pessoa assim. Eu tô passando mal e não é do cigarro, não, tá ligado? Nojento esse capítulo. Saiko Dae, Somas Dae, né? Alguns teriubitas falam com Dae no final. Maravilhoso, Soma. Vença e traga ela pra família Shepard, porque o Summers é do Shepard, igual o Jupiter, né? O Jupiter é da Shepard também, né? Bakaye Kataraore no Dorei Surusa. Se eu vencer, ela vai ser minha escrava. Watashi no Tsumada Yume wa miru na Somas. Ela vai ser minha esposa, não sonho, Summers. Gunko Antaga iria Shizoku Sende Torofé. Gunko, com você aqui vamos ganhar o prêmio trofé. Provavelmente é o troféu, tá falando acho que é em francês isso, né? Do combate entre as famílias. Onegai watashi no kodomo.
Onegai watashi no kodomo tachi o shima kara nigashite. Por favor, tire as minhas crianças da ilha. Aitsu ni watasanai de. Não deixe ficar com eles. Oi, de Tite, da Jobu. Vem aqui, Tite. Anto aikinaki anarana ainda. Eu vou voltar nisso aqui. Calma. Soshite. Sekai kizoku nara daremo ga sonji. Esse Arabito. E conhecido por todos os nobres do mundo. As caças das raças mais raras são Bakanizoku no Gaki, o moleque bacania, e aqueles que foram descobertos depois de 800 anos. David Chizoku Konochidetsu Kameteiku. E assim o capítulo termina. Calma. Vamos lá, primeira coisa. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Uma execução covarde sem arma de fogo, não que seja importante, mas apenas um golpe com o desdém do Garland que deixa em aberto a sobrevivência da mãe dos gêmeos. Mãe dos Shanks, a mãe dos gêmeos. Por que vocês acham que é a mãe dos gêmeos? Por que vocês acham que é a mãe do Shanks? Porque ela diz meus filhos. E daí? Porque ela tá sangrando, o Garland furou ela, pois é. Será que o motivo do Teashi não dormir é que ele é tão traumatizado de God Valley que não consegue? Talvez. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. Eu sei qual é a agenda de vocês. Vocês estão falando que essa daqui provavelmente é a mãe do Shanks e do Shamrock, pra que o Dragon salve o Shanks e o Shamrock, e depois o Shanks salve o Luffy. Essa é a agenda de vocês. Sim, eu sei que é. Não vai me dizer que não é não, porque eu sei exatamente como a agenda safada de vocês funciona. Ela tá com um vestido igual o último quadro, não quer dizer nada. É poesia, pô, calma. Aí que tá. Não é agenda sim. Luffy, irmão do Shanks, é loucura. Um instante. Um instante. Um instante. Um instante. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês pra ver se faz sentido. Não estou dizendo que é nem que não é, porque não acho que temos informações suficientes. Primeiro de tudo, por que o Oda não deixou claro quem que é a mulher? O Oda não deixou claro porque ele não queria que a gente soubesse quem que é. Nós não sabemos. Vou reiterar. Nós não sabemos se isto daqui é a mãe do Teach ou é a mãe do Shanks e do Shamrock. Mas fica claro, não fica. Não fica. Por causa da corrente no braço. Não entendi. Vamos lá. Vamos voltar. Calma aí. Vocês estão insanos. Primeiro de tudo. Cadê a cena? Aqui. Esta cena. Primeiro de tudo. Onde estão os Shanks e o Shamrock? Obviamente no berço. O Garland é famoso... Roberto, tu é cego, eu não sou cego. Calma aí. Eu não sou cego. As duas mães estão em cenários diferentes. Em cenários diferentes? Cenários diferentes. Vocês estão falando aqui que elas estão presas, é isso? Não entendi. É isso que vocês estão falando? Elas falam de maneira diferente, realmente. Esse é um bom argumento. Isto daqui provavelmente significa que ela... Faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido porque eles estão falando que eles já encontraram gente do clã Dave. Então eles estão presos porque eles vão ser caçados porque são do clã do Rocks. Faz sentido. Agora tudo bem. Beleza, gostei desse argumento.
Ainda assim eu darei o meu. O Garlin é famoso por uma coisa. O Garlin, na história, já matou com essa 3 pessoas, certo? Calma aí. 3 pessoas, tudo bem? Quais foram as 3 pessoas que o Garlin matou? Caiu na agenda. Não, calma aí. Eu só estou analisando. Eu não tenho agendas. Quem tem agenda são vocês. Garlin é podre. Ele é claramente podre. Não sei porque a minha câmera não tá indo pra onde eu quero. Enfim, agora foi. Rob, você é cego, parcialmente fuma, fica difícil de defender. É verdade. Eu sou cego, eu realmente sou cego. Isso aí não tem a menor chance. O rei, o Miosgard e ela. Perfeito. Todas as pessoas que o Garlin atacou, ele matou. Talvez ele tenha fraquejado aqui porque ela aparentemente se rastejou e foi pra algum lugar. Não sei porque ela fez isso, mas aparentemente as crianças não estão mais com ela. Né? Aparentemente as crianças não estão mais com ela. Por quê? Porque o Garlin depois fala, estão vendo crianças? Entendeu? Ela ainda não morreu. Pois é, mas o que eu tô falando é o seguinte. Ela falou pro Dragon sobre as crianças. Muito provavelmente vai ser o Dragon que salva. A questão é que o Dragon só consegue salvar uma. Não é mesmo? Salvar. Quem atacou o Loki foi o Shamrock. Não tô falando do Loki, do Shamrock, não tô falando não. Talvez ele gostava dela. Tanto ele gostava dela que ele fez amorzinho gostoso com ela. Né? Isso me parece óbvio. Não vai ser o Dragon que salva, não sabemos. Aí eu não sei, vocês já estão assumindo um monte de coisa. Eu não estou assumindo, eu estou analisando o que foi mostrado. Calma. A mãe do Shanks e do Shamrock, eu concordo, tudo indica que seja ela mesma, está dizendo, não deixe ele ter elas. Ele ter as crianças. Por quê? Porque ela sabe agora que ele é malvado. Só que, de novo, o Shamrock, o Garlin já está com elas. Já está com elas. Ou não está? Né? E talvez este seja o motivo, o verdadeiro motivo do Dragon ter se radicalizado. Roberto, nem você acreditou quando demonstrou o traidor do bando. Eu não falei que eu não acreditei. Eu só falei que eu acho que o termo traidor não é bom o bastante. Por quê? Porque os piratas do Rocks nunca foram amigos. Todos eles se sabotavam o tempo inteiro. Eu só não gosto do termo traidor, porque vocês usam traidor pra tudo. Mas tudo bem. Eu vou explicar. Prestem atenção. O que que o Dragon falou quando ele foi visitar o Luffy lá na cidadezinha natal do Luffy, junto com o Kuma? O que que ele falou? Ele falou uma frase muito importante, que mostra que ele é um cara extremamente passional. O que foi que ele falou? Ele falou uma frase muito importante. Eu não pedi pra resgatar as crianças, não pedi pra se prevenir dele pegar as crianças. Calma. Os filhos são as fraquezas dos pais. Exatamente. Os filhos são as fraquezas dos pais. E o Dragon também falou o seguinte, nós vamos começar a agir quando os Cavaleiros de Deus começarem a agir, lembra? E quem que era o capitão dos Cavaleiros de Deus antes de virar Gorosei? O próprio Garlin. Não é mesmo? Não é mesmo? O Barba Branca salva as crianças, calma. Aí vocês já estão assumindo um monte de coisa, nós não sabemos. Nós não sabemos quem salvou Shanks e Shamrock. Não sabemos. Nós só sabemos que o Shanks foi encontrado dentro de um baú. Nós não sabemos o que aconteceu com o Shamrock. Provavelmente ele foi com o Garlin. O Roberto vale até levantar que os Rocks têm uma tripulação pirata de força, que o tanto é que o Shebeck não contou nenhum membro dos Rocks. Sempre foi dito que eles não trabalhavam em conjunto. Sempre foi dito isso. Eles não são um bando comum. Isso é um ponto, fato. Eu não vou discutir mais essa história do traidor. Vocês querem usar esse termo, blá 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 blá, é irrelevante. Completamente irrelevante pra história. Isso foi o causador do State God Valley? Foi, mas whatever. O Teach acha que quem salvou foi o Kuma. Possível. Possível, vamos ver. O que eu tô falando é o seguinte. Muito provavelmente o motivo do Dragon ter se radicalizado foi porque ele viu que alguém para o qual ele trabalhava, que era considerado um deus, agiu ou atentou contra a própria família. Não é mesmo? E se os crimes do Garlin ainda não acabaram? E se... Porque é muito estranho o Garlin... Ele provavelmente teria o poder para tirar as crianças de lá se ele quisesse. E se o Garlin abandonou o Shanks? Ele escolheu um deles. E se ele escolheu? Vocês já leram esse mangá aqui?
E a gente vai falar das referências já já. E se os crimes do Garland ainda não acabaram? Vocês já leram esse mangá aqui? Vocês já leram esse mangá aqui? Óbvio. Muito bom, claro. Monster é um mangá sobre o quê? Quem não quiser spoiler, saia do chat imediatamente, porque eu tenho que falar. Aviso de spoiler. Gui, marque isso, ping na tela e tal, blá 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 blá. Dois gêmeos, não é mesmo? Sim, sim, sim. Essa talvez seja uma referência futura, não é pra agora, tá? Já volto, perfeito. Quem não quiser tomar spoiler de Monster, saia agora. Porque eu tenho que falar isso, é impossível não falar sobre isso. Monster. Isso, 5 minutos. Então é 1h50. 1h55 eu paro. 5 minutinhos de spoiler, tá? A partir de agora. Monster é um mangá sobre política. Política. Em Monster nos é retratado experimentos terríveis feitos com crianças no leste europeu, para que eles se tornassem o novo. Vocês sabem quem é o carinha do bigodinho. Tá? Só que o motivo, e tem o Muro de Berlim, claro, só que o motivo de tudo que aconteceu em Monster acontecer, muito provavelmente, é o mesmo motivo do Shanks ter ficado sozinho. Qual é? Porque ele foi abandonado. O Johan, vocês sabem disso? Continuo no spoiler, tá? Continuo no spoiler. O nome do capítulo 162, que é o último capítulo de Monster, é Hontou no Bakemono, ou O Verdadeiro Monstro. Vocês sabem por que Monster se chama Monster? Não é por causa do Johan. Não. É por causa da mãe dele. Porque quando crianças, os membros lá do partido do governo foram tentar levar as crianças embora e a mãe suplicou: por favor, não levem os meus filhos. Por favor, não levem os meus filhos. E ele: não, a gente vai ter que levar. Qual dos dois? E naquela época, a mãe deles vestia os dois de menina, para que não ficasse ainda mais difícil de saber quem que era quem. Eu estou dando spoiler, já falei. E aí, a mãe deles literalmente pega e fala: não, quando eles foram escolher uma das crianças, ela literalmente fala: não, leve essa. E a criança, ela que estava vestida de menina, era o Johan. Kaibutsu, é perfeito, não é Bakemono, é Kaibutsu. É uma das leituras, tanto faz. Né? É Hontou no Kaibutsu, perfeito. E ela literalmente entrega o menino, que era o Johan, para eles levarem. Então o verdadeiro monstro foi a mãe que abandonou um filho. E essa basicamente é a história toda de Monster. Entendeu? Então, muito provavelmente, ou talvez, o que aconteceu foi que o Garland ou teve que escolher ou deliberadamente abandonou uma das crianças. No caso, o Shanks. Eu não ficaria nada surpreso se fosse o caso. Só teoria, tá? Por quê? Porque é uma referência a um outro mangá muito famoso. Fechou? Fim do spoiler. Acabou. Não vou precisar nem 5 minutos. Perfeito? Enfim. Eu acho que foi isso que aconteceu. Só acho. Ok? No entanto, estão falando que o Dragon pegou um dos prêmios, comeu a fruta e colocou o Shanks no baú. Possível? Legal. Gostei. Mas pra isso ele precisaria chegar até onde o Shanks estava. Como é que ele vai chegar ali no meio de todo mundo? De novo, ele é só um recruta. O Dragon não tem poder nenhum aqui. Ele só tem 17 anos. Acho que o Garland não abandonou não. O pau cantou, ele levou. Vamos ver. Não sabemos. Acho que o Roger e o Garp defenderam os Tenryubits, mesmo o Rob Peace. Não sei. É o que foi dito. Vamos ver. Mas, de novo, como os prêmios foram entregues? Não foram entregues, eles foram roubados. Já foi mostrado. A Big Mom literalmente pegando a Akuma no Mi e o Kuma pegando uma. Eles foram roubados. Né? Senhores, capítulo espetacular. Bem diferente essa live, né? Roberto, sim, eles roubaram. Roberto, no meio do caos rola. Possível. Mas, senhores, eu não acho que essa é a referência ao mangá dessa semana, não. Talvez seja uma referência mais pra frente, quando eu mostrar o que foi que aconteceu com o Shanks e com o Shamrock. Qual é a referência do mangá? Live incrível, muito obrigado. Qual é a referência do mangá desta semana?
Roberto, você falou que a reação do Galo e os bebês serem fofos não foi boa. Será que a Legend Dave só sai feia? Não é por isso. Eu falei que ele falou que eles eram bonitinhos, mas ele falou com escárnio, ele falou com desdém. Ele não falou animado, entendeu? Roberto tem um Tenryubito palhaço nessa última página, meu Deus. Tem um Tenryubito palhaço nessa última página. Aí é loucura, isso aqui, né? Pois é. E é por isso que a gente não sabe. É por isso que eu falei que talvez essa moça poderia ser a mãe do Tite. Mas enfim, do Tite e do Bug. Mas claramente não é o mesmo local, porque isso aqui é uma cela, né? Já foi mostrado que alguns dos escravos de God Valley ficavam na cela, literalmente numa cela. Mostrou isso no anime, né? Acabou o capítulo? Acabou o capítulo. Mas não acabou a live ainda. Senhores, o palco está armado. O incidente de God Valley será revelado depois de 28 anos. Roberto, uma dúvida, na obra tem diferença entre 900 anos atrás e 800 anos atrás? Tem muita diferença, são um século, literalmente. O século perdido aconteceu de 900 anos atrás até 800 anos atrás, exatamente. Por isso que a gente fala 800 anos atrás, mas é um século inteiro, né? Século perdido. O palco tá armado, é verdade? A ilha é o palco. E, senhores, as cartas estão na mesa. Todas elas estão. Os personagens mais importantes da obra estão aqui. O Tite tá aqui, o Dragon tá aqui, a Shakuyak tá aqui, o Galo tá aqui, o Somas tá aqui, a Gunko tá aqui, a família Memai, a família Shepard, o Rox, o Harold, os piratas do Rox estão todos aqui. Todas, Ginny, Kuma, Ivankov, Morgans, todos têm a ver com God Valley. E cada um tem o seu próprio objetivo. Cada um tem o seu motivo para querer ir para God Valley ou para sair de lá. E a referência, senhores, me parece muito óbvia. Me parece muito óbvia. Qual é a referência ao mangá desta semana? O que você acha da fã ficar chamando o Roger de fraude? Acho que eles estão precipitados. Ah, vocês estão chamando o Roger... Vocês estão chamando o Roger de fraude porque o Rox, embora fosse um cara malvado, que todo mundo dizia ser malvado porque o nome foi apagado da história, por conta de Power Scale, todo mundo achou que ele era foda, na verdade ele era só um cara que queria salvar a família. E o Roger é um cara que foi atrás de mulher e tá todo mundo falando que ele é um merda por causa disso. É isso? Eu já falei várias vezes pra vocês. Em One Piece, os vilões têm passados tristes. Normalmente os vilões têm motivo pra fazer o que fazem. Eu já falei isso várias vezes. Todos os vilões de One Piece são assim. Mas quando eu falo que os Tenryubitos também podem ser assim, a galera surta completamente. Porque os Tenryubitos são os piores vilões. Não é mesmo? Vamos esperar. A questão não é essa. Vou dormir, OBP. Se puder, fora da live, veja minha trend sobre tradução. Vou ver sim, Matt. Pode deixar. Eu acho que você me marcou lá, né? Não tô conseguindo mandar donate pelo celular. Como não? Que loucura. É só fazer assim, ó. Pix. Você pode mandar por aqui. Tudo bem? Qual é a referência ao mangá desta semana? E se o dragão de alguma forma conseguiu pegar o Shanks, mas precisava escondê-lo? Então colocou dentro de um baú e a Akuma no Mi comeu a fruta que estava no baú para esconder os canos. É possível, é possível. É muito possível. Não sabemos. Eu vou teorizar que Gunko Imo vai fazer um acordo reverso com o Shebek para dar a liberdade. Rob, uma coisa me intriga. Por que One Piece não é relevante pro Rox não mostrar de mencionar ele uma vez? Porque ele teve um filho, porque ele teve uma família. O tesouro para ele é a família dele. Ele literalmente fala que nada mais importa se ele puder tirar a família dele da ilha. Por quê? Porque foi ele que colocou eles lá. Porque o tesouro dele é a família dele. Mesmo ele sendo um pirata. Quais as cenas de Haru usam disfarce merda? One Piece é uma calcinha. Não, não é uma calcinha. One Piece significa vestido, não calcinha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tudo bem. Esse capítulo foi terrível pra agenda do Bug. Ainda não. Porque o Bug já tinha nascido aqui. Referência a Yu-Gi-Oh! Não. Roberto. A Ginny salvou a Shaki de ter o mesmo destino que ela teria no futuro. Tristeza apenas. Espetacular. Será que foi ela mesmo? Seria bem poético se fosse, né? Espero, já quero que seja. One Piece é o maior da Lily. Enfim. Vamos lá. Senhores, as cartas estão na mesa. O palco está armado. E cada um desses personagens tem o seu próprio motivo, o seu próprio objetivo para entrar e pra sair da vida. A sua própria ganância. Ganância nem sempre é ruim. Não é mesmo? Assim sendo, qual é a referência ao mangá desta semana? É muito óbvio, algumas pessoas já acertaram aí no chat. Mas eu quero que vocês me digam e me digam o porquê.
Senão não tem graça, é muito fácil. Simplesmente jogar nomes e é por isso. A referência ao mangá desta semana é Hunter x Hunter. Por quê? Porque nós temos um jogo de caçada de seres humanos e está acontecendo na Ilha do Destino, na Ilha Predestinada. As cartas estão na mesa. A ganância acontece. Cada um dos personagens daqui tem a sua própria ganância. E, obviamente, esta é uma referência Grid Island. Inacreditável. Roberto, você não sabe o que você está dizendo. Você está completamente maluco. Ah, inclusive, eu não sei se vocês pegaram. Não sei se eu falei disso aqui. Isso aqui é um jogo de palavras entre Ringo, que é o local onde eles estão, e Ringo, maçã, né? Ringo é o local de Wano e Ringo é maçã em japonês. Não é isso? A referência é Grid Island. Roberto, você não sabe o que você está dizendo. É mesmo? Normalmente eu faço as correlações dos nomes dos capítulos e da referência ao mangá, levando em consideração não o mangá em si, mas também os dubladores. E diferentemente da grande maioria dos mangás... Muito obrigado, Melk. Hunter x Hunter não tem ele tem um protagonista, mas ele tem 4 personagens principais. 4. O Gon, o Killua, o Kurapika e o Leório. E o que esses personagens e o One Piece têm em comum? Eles são todos da Shonen Jump. Não. Assim é muito fácil. O que eles têm em comum? Garp e Roger defenderam os Tenryubitos quando Rox quis matar os gêmeos para se vingar do Garling. Possível. Essa é muito boa. Gostei muito dessa, inclusive. Tem? Qual? Roberto Pediniz, você que o Tenryubitos consideram God Valley um jogo que eles caçam os habitantes como Hunters? Exatamente. Exatamente. Mas tem mais. Tem muito mais do que isso. Porque, de novo, os personagens ou os protagonistas, os personagens principais, eu não gosto de ter protagonista. O protagonista é alguns, os personagens principais são os 4. Vamos ver um por um? Roberto, você está completamente maluco. Você não sabe o que está dizendo, você está forçando. É mesmo? Prestem atenção, então. Eu vou fechar tudo. Fechei tudo. Nós temos o Gon. Hunter x Hunter Wiki. Deve ter uma wiki de Hunter x Hunter. Tem. Nós temos o Killua. Hunter x Hunter Wiki. Nós temos o Kurapika. Kuruke? Enfim, Hunter x Hunter Wiki. E nós temos o Leório. Hunter x Hunter Wiki. Minha mãe vai me matar porque eu já devia estar lá 1 hora, mas tudo bem. É importante. Gon Freaks. Killua Zodic. Kurapika, não temos o sobrenome dele ainda, mas vai aparecer logo, eu acho. Enfim. E o Leório, Paradise. O que esses personagens têm a ver com One Piece? Os 4 são adolescentes crianças, os 4 são Hunters. Não. Isso é óbvio. Kurapika curta, o nome dele é curta? Perfeito, eu não sabia. Mano, Roberto, esse menino só fica vendo esse desenho do capeta. Pois é, exatamente. Até hoje ela fala isso. Killua, não. Quem são os dubladores do Gon, do Killua, do Kurapika e do Leório? O dublador do Gon, de 2011, né? O dublador do Kurapika. O dublador, desculpa, do Killua, o dublador do Kurapika e o dublador do Leório. Todos esses personagens tiveram dubladores escolhidos a dedo. Por quê? Porque o remake de Hunter x Hunter foi feito pela Madhouse, um dos estúdios mais aclamados da história do Japão. E o que os dubladores desses personagens têm a ver com One Piece? É bem simples. Todos eles dublaram personagens de One Piece. Roberto, não pode ser. Todos eles, não é só de um. Todos eles. Por que abriu o episódio 1? Eu não quero o episódio 1, eu quero o dublador dele. Cadê o dublador dele? Porra, tá quebrando aqui a imersão do bagulho. Megumi Han. A Megumi Han dublou o personagem de One Piece? A Tama? De Wano. O dublador do Kyura, da dubladora, é a Maria Ise. Ela dublou a Kiko, o personagem de Wano. O dublador do Kurapika, a gente já falou, ou dubladora, é a Miyuki Sawashiro, que ela dublou a Pudding.
E o dublador do Leório, que é o Keiji Fujiwara, dublou Ryokugyo, que também é um personagem que apareceu um ano. Inacreditável. Sempre alguém dubla alguém, é verdade? Sempre alguém dubla alguém. Mas nem sempre todos os personagens dublam personagens do mangá referenciado na semana. Nem sempre é o caso. Nem sempre é o caso. Uma dúvida, pela quantidade avassaladora de personagens de One Piece, não é algo que praticamente qualquer seu dublou? Não. Não. Lhe provarei. Porque eu já tinha visto isso antes. Isso aqui não é novidade pra mim, tá? Eu já sabia porque eu gosto de ver as correlações de dubladores com as séries. Tem um personagem muito importante no arco de Greed Island, que é o Jin Freaks. Que é este personagem, um personagem muito importante de Hunter x Hunter, todo mundo sabe disso. Que ele nunca, cujo dublador, obviamente, que é Arikiya Koyama, nunca dublou. Ah, ele dublou o Kairos. Teve algum personagem de Greed Island que não foi dublado em One Piece? Razor. Ele também dublou um personagem de One Piece, né? Não ia ter como. Esse foi outro personagem importante de Greed Island. Ele foi dublado por um personagem de One Piece? Takaya Kuroda, vamos ver. Bogard. Mano, todos dublaram. E esse tem tempo, tá? Qual é o vilão de Greed Island? É aquele cara das bombas. Genthru, é esse cara aqui. Quem que dublou ele? É Hiroyuki Yoshino. Dublou One Piece? Esse não. Mas talvez porque ele seja um personagem secundário, né? Todo mundo vai ter uma passagem de One Piece. Pô, tem muito personagem, pô. Nem todos. Esse aqui, por exemplo, não teve. E outra coisa. Tem qual é o maior dublador do Japão, na opinião de vocês? Qual é o maior dublador do Japão? Assim, o que tem a voz mais icônica, mais característica. Que você escuta e você fala, é esse cara. Ele tá vivo? Boa pergunta. Tá vivo, tá vivo. Aparentemente tá vivo, ele não morreu. Ele não morreu, não, tá vivo. Não, Venda Bezerra, não. Não, Rica, não. Nanami, não. Não, vocês estão completamente malucos, calma aí. One Piece é o maior mercado de trabalho para dubladores japoneses. Tem personagem pra cacete. Não é verdade isso, Tobi de Gravata. Só porque o anime tem muitos personagens, não significa que vai ter muitos dubladores. Muitos dubladores de One Piece fazem vários personagens. Por exemplo, o dublador antigo do Frank. Ele fez o Django, ele fez o Frank, ele fez o Mr. Chu. Não é assim, calma aí. Não, é do Goku, não. Essas vozes são muito características. Eu estou falando hoje em dia. O do Caesar, não. O dublador do Caesar é o mesmo dublador do Freeza, que é o mesmo dublador do Mayumi lá de Bleach. Não. O dublador do Frank, coitado, ele fazia até os NPCs. Pois é, não só eles. Se você vê em Skype e Epic Records, muitos dos Chapéu de Palha dublaram os personagens, os animais. O South Blue, aquele gatinho da menina, enfim. Não. A voz mais icônica dos animes atualmente, na minha humilde opinião, é a do cara que dublou este personagem. Sim. Este cara... Como é o nome dele? Mamoru Miyano. Na minha opinião, esse cara tem a voz mais icônica de todos os animes. Ele fez alguém em One Piece? Não. O Mamoru Miyano nunca dublou um personagem de One Piece. Que é feito pela Madhouse, exatamente. O Death Note foi feito pela Madhouse. Por que vocês acham que Mamoru Miyano, que é provavelmente o maior dublador hoje em dia, ele inclusive deu uma declaração falando que se quiserem tentar usar IA pra replicar minha voz, boa sorte. O cara é pica. Vai dublar o Joy Boy? Entendeu? Então, nem sempre os melhores dubladores participam de One Piece. Não é bem assim. Calma aí. Perfeito? Enfim, senhores. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam da live? Eu acho muito importante a gente criar uma parte aqui agora que vocês dão notas pra live, tá? Vocês podem falar o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, pra que eu possa sempre melhorar. Porque, de novo... Então é isso, pessoal. Mais tarde eu volto, eu trago a thread no Twitter com tudo isso que a gente discutiu. A referência Hunter x Hunter. Eu não vou mencionar Monster, só no futuro, provavelmente porque é um spoiler gigantesco pra quem não leu o mangá, né? Mas é isso. Tamo junto? Um bom restinho de final de semana pra você, um bom restinho de domingo e a gente se vê na próxima live. Demorou? Tchau.